Ele, desde que uma vez o tenhamos conhecido. E que cansaços, sofrimentos e lutas enfrentam as almas para o reencontrar. A marcha do progresso do mundo não é senão uma afanosa busca de Deus, uma insatisfeita tentativa de retorno. Nosso personagem poderia ficar no mundo em que caíra. Há algo, porém, o impedia. Não era um inepto, o teria sabido realizar o ataque para vencer pelo sistema da Terra. Porque não o queria. Porque não o podia. A rebelião que lhe começara morria-lhe na mão. Por quê? E tudo pela utopia terrível do Evangelho, pelo insensato amor a Cristo, pela doida fé em Deus. E ele se sobrecarregava ainda como o peso de novos deveres e, destemido, retomava, após tantas desilusões, como se nada tivesse acontecido, o velho e cansativo caminho. Agora que reencontrara o sentido do Evangelho, a realidade biológica na qual acreditara, colocada diante da consciência evangélica, parecia-lhe uma torpe paródia. Apesar de tudo e de todos, surgia em seu espírito a suprema contradição da cruz repelida e amada, martírio e triunfo, longínqua, inatingível, traída, maldita, mas sempre invencível cruz. Em sua luz, ela o fitava, muda e chamava-o, símbolo do trabalho da redenção humana, síntese da superação biológica que leva da fase evolutiva humana à super-humana. E devia agora retomar a tarefa na qual bem sabia estar o único significado da vida. Se não desejava evoluir e destruir-se, seguindo o caminho do animal, não lhe restava senão seguir o caminho da cruz. Que é que acontecera com ele? Como ocorrem estas estranhas maturações que aparecem subitamente como síntese realizada? Sentia-se ressurgir como um homem diferente, tão diferente do que fora no último ano que nem mesmo se reconhecia. Que misterioso reencontrar-se é a vida, sobretudo a vida do espírito, para os seres amadurecidos. É uma reviviscência além de todas as mortes, um renascer de todas as crises, um triunfar de todos os abismos. Os velhos germes, em vez de morrer sob a neve, tinham amadurecido e agora germinavam. Em lugar de ficar abatido, o espírito reforçava-se na tempestade. Tais experiências estampam-se tão profundamente na alma que se tornam inesquecíveis e nenhum assalto, nenhuma vicissitude as poderão destruir. E ele compreendeu então a grandeza da divina lei de justiça pela qual, quando uma vez se conquistou uma realidade, esta jamais se poderá perder, e o caminho percorrido, o cansaço, embora estacionados, não se perdem mais. Compreendeu, então, a impossibilidade, para ele, de se animaliza, de descer, evoluir, a impossibilidade de a matéria vencer o espírito, de o mal anular o bem. Compreendeu a indestrutibilidade dos valores morais, das conquistas realizadas. As próprias leis da vida se opunham à sua degradação, que seria injusta. Uma vez elaborado, o eu cedo ou tarde desperta. E o seu despertar não foi o tatear do novato inexperiente, não a trabalhosa conquista do inexplorado, mas o reencontrar-se rápido de quem reconhece o caminho, por havê-lo percorrido. Despertou nele a velha fome do espírito e ele reencontrou e retomou as velhas experiências que já possuía em síntese, porque cedo se lançara pelos caminhos do espírito. Não começara pela vida física, que é a fase normal da juventude, mas tinha, desde os verdes anos, alcançado rapidamente a plenitude espiritual a qual chega às vezes a maturidade do velho, que tarde demais adquire o sentido profundo da vida. Assim voltaram-lhe os grandes silêncios, turgidos de pensamento, reabriram-se os abismos do céu, reacendeu-se o vórtice de sua paixão. Voltou a tempestade de seu destino para que reencontrasse, continuasse e completasse o caminho da sese. 26. Ama o teu próximo. O nosso personagem voltara-se para as últimas fases de sua vida. O processo de animalização falhara no sentido em que fora tentado e produzira resultados opostos.
Desta prova máxima seu espírito saía mais consciente e mais forte. A chama de seu espírito vacilara até quase se apagar sob o sopro gelado, mas o sopro mesmo acabara por reavivá-la. Sentia-se, assim, restituído à fase precedentemente conquistada. Compreendia, no entanto, que não se tratava de uma simples restituição, de um mero retorno. Uma nova experiência, e bem diferente, passara sobre as anteriores realizações e elaborara algo de novo, uma face inexplorada de si, criando um conhecimento e com ele um novo dever. Escrutava-se para compreender o que significaria, no desenvolvimento de seu destino, o ter superado aquela nova prova qual poderia ser o seu rendimento. E, no entanto, sentia-se insatisfeito. O passado, embora reconquistado, já não o satisfazia, não lhe bastava. Procurava o que lhe poderia faltar para completá-lo. Havia ali uma lacuna que procurava preencher e tudo isso era a continuação lógica do desenvolvimento de seu destino. A experiência humana dera-lhe nova semente, o germe de um motivo que procurava decifrar e desenvolver. Começava a distinguir, graças a uma sensibilidade moral mais sutil, como que um sentido de culpa egoísta, em sua mística fuga. E perguntava por que teria sido tão bruscamente truncada sua ascensão mística. Não poderia ela, então, continuar sozinha, ou constituiria de tal forma um perigo, ou teria necessidade de se combinar com algum outro elemento para que não fosse frustrada a sua função evolutiva. Era uma colheita e não é necessário demorar muito sobre os louros. Parar e adormecer é apodrecer. O necessário é tirar-se ao trabalho, começar nova sementeira. Mas como? Sentia que era restituído às passadas alegrias espirituais, não para continuar no seu plano de fuga e tentativas de evasão da terra. Este fora, afinal, o ponto fraco de sua precedente direção, ou seja, a finalidade, a superação procurada para alcançar, só por si, a própria liberação das dores da terra. Esse era o caminho do nirvana das filosofias orientais. Mas ele se recordava de que no Evangelho havia algo mais completo e profundo. Que seria? Procurara fugir da terra para o céu. Quase o conseguira e o destino lhe dissera, não. Procurara, então, livrar-se do céu para se destruir sobre a terra, renunciando à fuga. Mas isto também lhe fora vedado. Para onde dirigir-se então? Certo, muito lhe fora dado, mas em troca de que novos trabalhos? Sentia que não poderia ser mais o homem da fuga. O Campará seria, então, a terra. Pesquisou mais profundamente, interrogou o Evangelho e música mais íntima lhe respondeu que mais aceito e completo que o amor que chega a Deus, solitário em sua alegria, é o amor que chega a Deus através de suas criaturas, através de sacrifício da cruz pela redenção do mundo. Realizara, pois, a prova de cruz pela redenção do mundo, tendo que imergir nele, se queria, agora, reencontrar Deus, teria que passar através do mundo. Já não se tratava de fugir da terra para o céu, como fizera, ou do céu para a terra, como tentara, mas tratava-se de assumir uma posição nova e trazer, com seu trabalho e sacrifício, o céu à terra e levar a terra ao céu. É certo que ele já iniciara esta obra, com o abandono da riqueza e a aceitação do trabalho como dever de todos. Mas nisto não vira senão aperfeiçoamento de si próprio na realização de um ato de justiça. Era preciso ir adiante, saber esquecer-se de si mesmo e, na anulação de todas as metas individuais, ressurgir na vida dos outros. Era preciso abrir os braços aos trabalhos e às dores do mundo, não para ganhar por cálculo egoísta um paraíso particular, mas para auxiliar, em completa ignorância de si mesmo, a todos, amigos e inimigos. Era preciso incendiar-se e arder em amor pelo próximo, às vezes ingrato e repugnante, ter a heróica coragem de cortar as asas anelantes do voo, para se precipitar abaixo e viver até o último alento. Assim se iniciava para ele uma nova fase ainda mais madura,
mais fecunda, uma realização mais completa do verdadeiro espírito do Evangelho. Mas, para cumprir a nova tarefa tivera que, primeiro, conhecer o céu e a terra. A nova fase era a síntese das duas precedentes e nela se completava, reforçava, ampliava sua missão que os assaltos não tinham podido destruir. Neste sentido o Evangelho lhe falava em nova ordem vinha de Cristo. Era necessário retomar a cruz a carregá-la na terra, seguindo o seu exemplo, e não por si, mas para o bem dos outros. Esse o grande e novo motivo que ele devia desenvolver, o bem dos outros. Renunciar à própria fuga para se deter, agora que havia aprendido a ensinar aos outros. Não fugir só, mas salvar também os outros, não evoluir sozinho, mas com todas as criaturas irmãs. O novo e mais profundo sentido do Evangelho estava neste recuo, sobre os próprios semelhantes, não mais desprezados como inferiores, involuídos, primitivos, mas amados e ajudados como irmãos. Não é, pois, através da fuga da terra, seja em busca de perfeição, mas através do amor ao próximo, que se encontra mais completamente a Deus e se realiza plenamente o Evangelho. O caminho é mais extenso, mas que vastidão de realizações. O antagonismo entre a terra e o céu não existe para que se lute ao infinito, mas é um contraste na mecânica da evolução que se deverá resolver em progresso. Trata-se de fatos que devem ser compreendidos, o antagonismo acaba por ser reabsorvido pelo progresso, é um meio que se dissolverá quando for atingido o fim. Ele acreditava que Deus estava no alto, tão longe da miséria humana que para chegar a ele seria necessário separar-se daquela, esmagando-a, impiedosamente, vir ao céu tão longe da terra que acreditara ser necessário abandonar a terra como coisa indigna para poder tocá-lo. Agora via um Deus mais próximo, não já uma negação da vida humana, um poder que julga e condena, mas uma afirmação presente e operante também na terra. Uma bondade de Pai que sabe descer até aos humildes para amá-los, protegê-los e ajudá-los, a todos chamando para colaborar nesta obra de elevação. Via, agora, o céu dobrar-se sobre a terra e, enquanto dava de si mesmo o fruto de todas as experiências e os recursos acumulados em meio a tantas provas, corria para colaborar. Atirou-se de braços abertos para seus semelhantes e olhou a terra com confiança. Céu e terra parecem-lhe pacificados, unidos numa obra de colaboração. Reapareceu-lhe, então, o Cristo que já vira, um Cristo de 1000 rostos que, se multiplicava colocando-se ao lado de cada homem e aí permanecendo com aparência diversa, um Cristo muito maior sob o peso desta humanização. Mas só agora compreendi o sentido, antes fugaz, daquela visão que fora como que uma advertência. Precisava, então, procurar, encontrar, realizar Deus não apenas no céu, mas também no inferno terrestre. Precisava imitar Cristo, fazer com ele a sua mesma descida. O desafio ao mundo não devia ser mais de desprezo, mas sim de amor. Devia se encaminhar para seus semelhantes não armado como quer a terra, mas sim como quer o céu. Da reação que divide, ele devia passar a compreensão que une. A luta deve produzir um resultado benéfico, não guerra pela vitória da terra, mas guerra pelo progresso, pela vitória do céu. Era preciso, com o céu, fecundar a terra, canalizar, numa corrente ordenada, as forças caóticas. A vontade e a força não mais dirigidas à destruição, mas sim à construção. Neste gesto de estender a mão aos seus irmãos sem distinção de inferioridade ou superioridade, podia estar a única conclusão digna da vida de nosso personagem, como também pode ser a única conclusão deste livro. Nada vale saber vencer por si, se não se sabe vencer pelos outros. Ele devia procurar a sua valorização máxima não mais em si, mas em seus semelhantes. Esta sua nova diretriz correspondia não só à orientação evangélica, mas também à biológica e social. Para aí convergirem todas as vozes,
todos os espasmos da humanidade sofredora e todas as ofertas das almas preparadas. Era a síntese da bondade da palavra de Cristo, das necessidades de coordenação social, do anelo evolutivo da raça humana para um mais alto e compacto futuro biológico coletivo. Anular-se para se reviver nos outros. Esse era, para o nosso personagem, o caminho da maior afirmação de si mesmo nos outros, pois que quanto mais intensamente se viver nos outros, mais se dá e mais possui. Em lugar de exaltar o altruísmo no próximo, o que seria a demolição do seu egoísmo para vantagens próprias, começar a sentir respeito pelo egoísmo alheio, o que seria a demolição do próprio egoísmo para vantagens dos outros. Fazer, afinal, da virtude algo que começa do próprio dever que dá e não do próprio direito que pede, algo que começa em si mesmo com obrigação e não se dirige aos outros como um pretexto, deles exigindo aplicação para a própria vantagem. Ocupar-se do trabalho positivo de construção do qual tantos fogem e abandonar o trabalho negativo de negação e destruição do qual tantos se ocupam. Se o mundo é mau, ele não devia perder tempo reprovando-lhe essa malvadez, mas devia consumir-se para torná-lo melhor. Tinha que se oferecer em sacrifício para opor um dique corrente da maioria de egoístas que exigem o altruísmo nos outros para melhor afirmar seu próprio egoísmo. Devia se oferecer para reerguer o exânime estandarte do amor evangélico, o desfigurado princípio do altruísmo. Tinha que começar a aplicar o ideal antes de mais nada a si mesmo, como honesto respeito pelo egoísmo alheio, como dever em favor de outrem e não como direito contra alguém. Em vez de pregar o ideal para vantagens próprias, tinha que se dar ao trabalho de conseguir vantagens para o próximo. O Evangelho pedia-lhe fatos e não palavras. A própria razão lhe dizia que não se pode chegar à atuação do altruísmo através de uma absurda e antivital supressão dos egoísmos necessários à vida, demolindo as necessárias defesas biológicas, mas apenas através da dilatação destes mesmos egoísmos. Realmente, o homem é espontaneamente altruísta naqueles casos em que vê a si mesmo nos seus semelhantes. O ver os outros em si mesmo, em ampliação sempre progressiva, é o verdadeiro caminho biológico e evangélico para chegar ao altruísmo. O motivo final de sua vida não podia ser senão este: ama o próximo como a ti mesmo. Já vimos a profunda significação evolutiva desta ordem evangélica. Só assim podia agora sair realizando a aplicação total do Evangelho. Era a sua última fase e a substância de sua ressurreição. Mas a atuação de tudo isso não era fácil. Ele, que experimentara o mundo, compreendia agora todas as dificuldades de sua nova tarefa. O gesto era lindo e entusiasmava-o, mas a execução era dura, cansativa, esgotante. Agora que ele atravessara a experiência terrestre, compreendia a que homens devia se dirigir e sabia que terríveis experiências continha a realidade biológica. A dedicação altruísta, quando não é falsidade e retórica, é um grande sacrifício e estrada de martírio. E, seguramente, toda a sua extenuante fadiga ficaria confusa e submersa na grande maré da mentira humana. O seu esforço para o bem seria inutilizado pela potência do mal. Por isso, tinha de colocar em segundo plano a divina fuga do místico para mergulhar ainda, depois de ter conhecido toda a sua brutalidade, na infernal experiência humana. Precisava, com ânimo diferente, saber reentrar no impiedoso reino da força e ter a coragem de perdoar, de amar, de compartilhar e atuar. Precisava procurar e saber encontrar Deus, também no lodo. Precisava renunciar ao céu para si, para entrar nele mais tarde, mais forte com os outros. Precisava abraçar seus irmãos, embora estivessem sujos e repugnantes, e nesse abraço reencontrar Deus presente e vivo como em seu céu, ou mais vivo ainda. Heróica renúncia ao Deus dos céus para reencontrá-lo maior no amplexo com a miséria e a dor. Supremo sacrifício da descida para um maior irmanamento. Precisava fazer seus a miséria, o cansaço, a dor do homem-irmão, não como o fizera antes,
Mas como irmã sobre os ombros, retomar o trabalhoso caminho da ascensão já tentado e facilmente concluído a sós. Precisava deter a própria imersão demasiado rápida, para voltar atrás e fazer sua grande tragédia da impotência humana para a realização do sonho do ideal, o pressentimento do futuro. Precisava fazer sua aflição da animalidade que não sabe se superar e oferecer o fruto da própria vida, já agora maduro, para ajudar esta superação e esta libertação. Precisava, livre no espírito, reduzir-se à escravidão na matéria, para oferecer liberdade. Só assim suas anteriores experiências poderiam verdadeiramente dar seus frutos. As forças do seu destino continuam inexoravelmente a arrastá-lo para o seu fatal e ilógico desenvolvimento. Assim, a fuga do mundo, sucedia o sacrifício no mundo e pelo mundo. Era difícil e heróico. Mas se era verdade que ele estava mais no alto, tinha que descer. A superioridade tem os seus deveres terríveis. A vida não pode ter senão este sentido: evoluir e fazer evoluir. O caminho fatal não podia ser senão da cruz, com o exemplo da paixão de Cristo. Compreendia, agora, claramente a fatalidade da lei biológica da cruz, sem o qual o ideal não vinga. Essa é, já o dissemos, a matemática resultante do encontro das forças do céu e da terra, polarização horizontal da primeira combinada com o dinamismo vertical da ascensão. Compreendia que num só ponto o céu pode tocar a terra. Esse ponto se chama martírio. Eis a lei e não havia escapatória. Se o seu destino era lógico, a sua missão real, a sua superioridade verdadeira. A menos que renegasse a si mesmo, as leis da vida, a palavra e o exemplo de Cristo, o seu caminho era o da cruz. Era preciso descer, ser novamente incompreendido, ser repudiado. E ele, que já percorrera esse calvário, sabia bem o que isso representava. Precisava ser humano, fundir-se na luta do homem. Mas assim encontrava nova razão de existir, contribuindo para a atividade social. Era preciso anular-se, perder-se no mundo para se reencontrar a si mesmo e a própria missão. Era doloroso. Mas é inegável que no fundo do caminho da cruz haveria ressurreição. Mas, até lá, quantos deveres, quantos trabalhos! E estes trabalhos e estes deveres de se dar seriam neutralizados pela inércia, se perderiam no mar de indiferença que é o mundo. Encontrava-se amedrontado ante o instinto dominante de se deixar destruir passivamente por culpa alheia. O ter-se abaixado até o indivíduo dava-lhe sensação de sufocação espiritual. Os inferiores agarram-se desesperadamente, sugam incontidamente o melhor do espírito e o fazem sem remorsos, sem culpa, porque não compreendem e tudo trazem até o próprio nível, destruindo, demolindo e matando com a inocência da inconsciência. Como alcançar certas distâncias instintivas sem se mutilar a si próprio? Como conseguir se tornar rebanho, mesmo para o bem do rebanho? Como conseguir fazer-se compreender e não ser repudiado, se tudo em si mesmo, o próprio modo de compreender e agir, visto do plano da normalidade, aparece tão longínquo e inaceitável? Como resistir com a regra divina, que é dar sempre e pedir nunca, sobre a terra onde a regra é roubar sempre e dar nunca? Como difundir justiça num mundo onde o homem se lembra dela senão quando se trata de satisfazer o próprio egoísmo e as próprias vantagens? Como resistir se, enquanto ele se esgotava de trabalho espiritual, os outros procuravam roubar-lhe todos os recursos materiais, e lhe pediam auxílio, espremendo-o até a exaustão e a miséria? E estavam prontos a tomar-lhe tudo, rindo de seus sonhos e explorando em tudo quanto pudesse lhes servir. Como resistir com o método do altruísmo num mundo de egoísmo? Como afirmar onde tudo é negado? Como conseguir viver assim em terra, como uma planta cujas folhas estão soterradas e as raízes fora do solo? Como sobreviver como o homem do dever no mundo dos direitos? Sobre a terra exalta-se o dever dos outros porque isso convém à própria vantagem e aos próprios direitos.
Sustentam-se as virtudes quando praticadas pelos outros. Encoraja-se a obediência por ser a primeira condição do comando. Invoca-se o altruísmo nos outros, para se servir melhor ao próprio egoísmo. Eis o que, na prática, se faz do ditado amo o teu próximo. Era preciso andar por um mundo onde o evangelho está tão demolido, para reconquistá-lo com o exemplo e com o sacrifício. Era preciso sanas essas híbridas acomodações, essas posições falsas, com as quais a realidade biológica da Terra alterou e falseou, para adaptá-la à lei do céu. Tratava-se de enfrentar e dobrar os instintos mais arraigados e resistentes, por serem de mais antiga construção na evolução humana, os instintos fundamentais de ataque e defesa postos pela natureza nas bases da vida. Como abandonar-se à divina providência num mundo que diz, defende-te ou serás morto? Como dar garantias sobre os seus lentos equilíbrios tão afastados da realidade da Terra, tão pronto a agredir? Como não ficar triturado em tal batalha de egoísmos que não sabem dizer senão isto: toleraremos a ti, ao teu ideal e os teus sacrifícios apenas enquanto eles servirem para tirarmos vantagens de ti. E enquanto tu dás e te matas por um ideal, recorda-te que os outros te louvam apenas para te explorar e com a intenção de transformar o benfeitor em servidor próprio. Recorda-te de que os admiradores procuravam tornar regular, normal e estável o teu serviço de concessões altruístas. Como viver o evangelho em meio a uma moral que, com os fatos, constantemente a desvirtua? Como resistir com as leis de bondade num mundo onde dia e noite se preocupa a explorar os simples e destruir os débeis? E se procuras te libertar para sobreviver e gritas no martírio por não teres mais forças para o suportar, vê que os outros, bem acomodados, não querem renunciar e se escandalizam com a tua fraqueza, com a tua pouca solicitude em servi-los. Com santo zelo, atirem mais lenha ao fogo onde tu te queimas e te consomes, e te animam, para que a tua bela figura moral não se desmereça e continues admirável e edificante para as suas almas. Que magnífico ideal o sacrifício dos outros! Como resistir onde todos te atiram em rosto o egoísmo dos fortes, como a falsa virtude dos fracos, dos ajuizados, onde todos se agrupam em torno daquele que conseguiu, com tanto trabalho, subir um pouco, para agarrá-lo e atirá-lo ao lado de todos. No entanto, era preciso decidir. Se não queria se tornar um egoísta e um solitário, o contato social com um tal mundo não podia senão assumir a forma de sacrifício. Postas as virtudes em contato com uma realidade invertida, ficam amestradas na arte da astúcia e da mentira. Já não é necessário oprimir e sufocar, mas compreender e educar. Que desastroso resultado chegar, assim, ao oposto do verdadeiro alvo. A realidade não foi dobrada, mas obrigada a deixar-se contorcer. Na verdade, sobre a terra não aparece senão uma triste deformação do céu. A verdade torna-se, então, uma luzinha ainda não descoberta e o ideal, em vez de ser modelo, é apenas uma zombaria. E então os princípios são utilizados como instrumentos de luta, de ataque e defesa, a serviço da realidade biológica. Surgem então hábeis formas para salvar as aparências. Mas que discurso diferente se faz intimamente, na consciência. Como tudo parece belo para os de fora, ótimo, irrepreensível, honesto. E quanta arte para escapar à ameaça contínua da malignidade do próximo, sempre alerta para surpreender, feliz, quando pode agredir e demolir, especialmente quando pode fazer sem riso, refugiando-se sob o estandarte da virtude. E assim o ideal, os princípios mais elevados se tornam não só um refúgio dos ineptos, como vemos, mas também um precioso manto de proteção para os parasitas. Os ladrões da vitória humana, não lealmente ganha pela força, mas surripiada pela astúcia. E o respeitável homem deixa o seu castelo bem defendido e fortificado. Ele vem armado de toda astúcia, sorridentemente, cortês, limpo, impecável, autoritário,
fazendo-se idealista e filantropo. Quem acredita nele? Ninguém, porque o jogo é igual para todos. Quem não sabe que a mentira é o método da Terra? Todos fingem crer, porque assim está tacitamente convencionado. Por conveniência, dizem, que deliciosa troca de palavras corteses, de respeitosos obséquios, de altissonantes títulos, de protestos de estima e generosidade fraternal. Todos exultam em fazer bela figura, enquanto cada um calcula, quanto me poderá render este homem. Porque, de qualquer forma, tudo deve render alguma coisa. E quanto mais importante é o outro, o resto pouco importa. Mais profundas são as curvaturas, mais apaixonada a simpatia, mais ardente a sinceridade fingida da palavra. E enquanto em público se elevam altares aos políticos e religiosos, em privado se incensa o Deus poder, força, dinheiro. Quem não for vencedor nesta base, não receberá senão escassas palavras de compaixão, devidas por conveniência, e será julgado imbecil. Parece que todos sabem quanto a honestidade e os princípios devem ser louvados, contemplados, admirados, invocados e abandonados. Sem dúvida, o homem honesto causa piedade, como se fosse um anormal, e a honestidade é considerada doença da consciência que lhe paralisa os movimentos. O julgamento é este: ele não sabe fazer, é honesto. E, depois de ser utilizado e explorado, não tem mais valor. Os círculos sociais se apressam a fechar-se sobre ele, isolando-o. Grandes filósofos são os homens que suportam e consolam a desgraça alheia. E se creem que o ideal os poderá salvar, pior para ele e para todos os ingênuos que tarde se recordam de que Deus está longe e a luta e a necessidade estão próximas, que Deus está no céu sentado no trono de glória, do qual a sua divina providência não se apressa a descer, porque lá em cima tudo é eterno e o tempo nunca falta, enquanto aqui embaixo se pode comodamente morrer. Em tal mundo era preciso descer, dar-se e sacrificar-se pelo bem de tais seres, porque, apesar de tudo, o inflexível evangelho repetia: ama o teu próximo. Em que medida? Como a ti mesmo. Medida máxima, cuja unidade é a tomada do egoísmo mais limitado que o homem da primeira lei, egoísmo que se transporta inteiro até ao nível da terceira lei, exigindo a mesma potência e valor. Aquela ordem nos diz que o mais completo egoísmo que o homem conhece deve se dilatar e explodir no supremo altruísmo sem nada perder de sua força. Esta foi a última ordem de Cristo depois da última ceia: dou-vos um mandamento novo: amai-vos reciprocamente. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos como eu vos amo, é o meu mandamento. Assim todos saberão que vós sois meus discípulos. Portanto, não há outro caminho para os que desejam ser realmente cristãos, para os que não querem renegar e trair o supremo e o mais profundo desejo de Cristo. 27. Ascensões humanas. Aquele era o mundo ao que cumpria de ser, aqueles os trabalhos que o esperavam. Já não se tratava de colocar, mas sim de resolver a questão do evangelho antibiológico, de conciliá-lo praticamente com a vida. Mas havia também o reverso da medalha, um outro lado onde conseguir ajuda. Todo este sistema pesa como uma condenação. O mundo está cansado de mentir, de suportar o peso desta desconfiança, procura compreender e luta por libertar-se dela, afrontando fadigas, riscos e revoluções. Já começa a pesar demais o jogo da astúcia e, se fosse possível jogar as cartas da vida a jogo descoberto, mais fraternalmente, mais evangelicamente, que grande alívio seria para todos. Apesar de tudo, o mundo possui o vago e incerto instinto das coisas superiores, nascido no fundo da alma, ao sentido do bem. Isso sugere uma íntima insatisfação, um desajuste espiritual que o estimula a melhorar-se. O mundo nada mais pode obter da mentira, da luta, da força, da destruição, de tão fatigante o sistema de vida sem repouso, de engrenagem tão pouco ágil que, para funcionar,
existe o consumo de tamanhas quantidades de energia. No fundo, o mundo detesta a horrenda realidade biológica em que vive, a realidade do hominilupus. O homem é o lobo do próprio homem. Tem necessidade e ânsia de bondade e de justiça entre tanta malvadez e injustiça. É como se não se conseguisse nada de belo senão no sonho do ideal, irrealizável, mas ao menos não tão sufocante. A onda do mal que se submerge gera em nós uma reação desesperada para o bem. Há no mundo tal miséria gerada pelo abuso, pela traição, pela injustiça, que a fuga para o ideal é irresistível, embora se saiba que ele é impossível aqui. Proclama-se o seu absurdo e a sua inconsciência com fatos, repetindo-se, sede fortes, para vencer. E já não há mais repouso. Invoca-se e procura-se algo diferente deste inferno humano, mesmo que seja o impossível, qualquer coisa, qualquer preço por uma hora de paz. Há um processo de saturação no qual até a Terra se cansa de sua própria lei e se rebela, ousando arriscar-se em formas de vida mais evoluídas. E então, a Terra odeia o seu ódio, revolta-se contra a sua rebelião, renega-se a si mesma e decide-se a enfrentar o esforço necessário para mudar e obedecer o instinto de subir. Então, o homem da terceira lei é chamado a cumprir a sua missão, já que a lei da vida não é ódio, mas amor, não mentira, mas verdade, não o mal, mas o bem. É necessário que o homem se canse de sua animalidade, considere insuportável o peso das leis biológicas e que se recuse a obedecer-lhe, iniciando, em massa, a obra de elevação dos pioneiros. A lei ascensional da vida é uma, igual para todos e fatalmente, uns após outros, todos sofrerão o seu impacto. A experiência espiritual exposta neste livro, cedo ou tarde, em formas várias, serão sentidas por todos. E isso não pode ser um anacronismo senão relativamente. Muitos outros, deverão passar por essas náuseas e por essas reações. Dia virá em que a mentira, levada às suas últimas consequências, colocadas diante de uma sensibilidade nervosa e normal sempre mais aguda, tornará insuportável e impossível a convivência social. A solução não estará na volta ao passado, porque é mais difícil evoluir que evoluir. Será preciso enfrentar problemas novos com nova consciência e nova responsabilidade, e será preciso desejar que o desentendimento aumente, para que o homem tenha coragem de enfrentar o esforço mental e de ação indispensável, para progredir. É necessário que o homem chegue ao mais completo desprezo pelo seu modo de viver, embora sufocado pela náusea de sua própria baixeza. É necessário que o atrito entre as duas vidas contrárias, a interna e externa, entre o que é e o que deveria ser, leve a um tal cansaço de viver, a um tal desprezo por nós mesmos que fiquemos reduzidos à última miséria espiritual. É verdade que a vacuidade das teorias que não dão solução completa, o homem tem respondido com a indiferença. Mas já vimos que o suicídio espiritual não é tolerado pelas leis da vida, que contra isso se revoltam mais energicamente que contra o suicídio físico. O mundo reagirá como tem reagido o nosso personagem. Pois que o espírito existe mesmo nos que o negam e não se vive de nada, no vácuo, na animalidade. Um dia compreenderão que o mundo é verdadeiramente o que foi chamado, embora hoje pareça estranho, o inferno terrestre. Sem dúvida o mundo está sempre amadurecendo. A maioria, se não conquistou ainda a plena madureza do adulto, certo, já perdeu a ingenuidade da criança. Mas hoje há necessidade de substância, de verdade sincera. Os velhos truques já não produzem efeito. O homem sabe o que há atrás dos velhos cenários. É necessário uma verdade clara, honesta, vivida. O homem quer compreender a fundo antes de aderir. Sabe que seu espírito é livre e nenhuma vontade poderá dobrá-lo. Já não estamos nos tempos em que se aceitava de olhos fechados o narcótico do ideal administrado para tranquilizar os espíritos, e os pobres, os vencidos,
Os deserdados se contentavam com essas consolações destinadas a disfarçar o desespero da pobreza e da renúncia com sonhos místicos de longínqua e hipotética realização. O homem de hoje conquistou uma forma mental crítica e positiva. Não aceita as verdades do céu se não estiverem claramente ambientadas e justificadas ante as verdades da terra. Não se trata de mudar a verdade, mas a forma mental. Não basta mudar as roupagens, é preciso mudar de vida. Este livro é universal, não está fechado dentro de um determinado recinto humano. Não se dirige a nenhuma categoria humana em particular, mas a todos os que se sentem em contato com estes assuntos. Já dissemos que as formais categorias humanas não têm aqui nenhuma importância. Este livro não julga em particular, mas deixa a cada um o julgamento de si próprio. É um fato que as verdades humanas são divididas e rivais, mas trata-se de uma questão de forma. É preciso superá-la e ir direito à substância. Há sempre no fundo da alma humana um instintivo e sincero sentido do verdadeiro em que Deus fala e que ninguém jamais poderá fazer calar. Mesmo contra nossa vontade, um julgamento espontâneo e divino, irresistível e insuprimível, com o qual a consciência humana exprime o pensamento de Deus. É preciso apelar para o sentido com que as almas que se veem mutuamente, se compreendem, se julgam. É preciso apelar para esta simples e sadia intuição que é a mais honesta e convincente medida das coisas, sabedoria natural e divina que todos trazemos em nós sem complicações eruditas de estudo. A consciência compreende-se e deixa persuadir sem difíceis palavras, por meio das mais simples expressões quando atrás destas há a convicção de quem prega e quando há, ao lado disso, o fato real e concreto do exemplo. Porque este sim, realmente, persuade a todos, mesmo sem saber falar. Os recursos de oratória dos grandes oradores são vaidade do mundo, são ofensa ao sentido do bem e do verdadeiro. A pretensão de convencer apenas pela força da lógica é uma tentativa vã, porque o espírito é livre. Impor-se pela força ou por via racional é a tentativa de violentar a consciência. É um atentado ao qual ela tem o dever de resistir como realmente resiste por imposição do instinto, para se auscultar a si mesma entre a prepotente palavra do homem e a espontânea palavra de Deus. Se queremos que o céu desça à terra, que o evangelho não permaneça um absurdo antibiológico, se desejamos que o progresso se cumpra e a evolução amadureça os povos, não importa a terminologia com que se exprime o fenômeno. É necessário seguir a lei sob a qual estava agora o nosso personagem, cuja história não for narrada aqui para a vã curiosidade dos leitores ou para a alegria literária do escritor. Enquanto sobre a terra se continuar a agir segundo as leis da terra, não importa que ideais se professem, com que luxo de erudição se defendam, e com que coação de raciocínio se imponham, enquanto não se começar a viver, aqui, segundo as leis do céu, este não poderá jamais descer à terra, e o reino dos céus, de que se deu notícia e exemplo, mas que deverá ser construído pelo homem, não virá nunca. A esmola piedosa que deixa um rico a grande distância do pobre não resolve nenhum problema, não anula nenhuma distância. Os que sabem e podem não esperam reformas, exemplos, julgamentos e deveres dos outros, mas começam por si, se põem a caminho fazendo em silêncio a pregação do exemplo. Doutos e ignorantes, todos compreendem a realidade vivida, a muda eloquência do exemplo, a força persuasiva dos fatos. A verdadeira verdade parece que refuga a sapiência erudita e prefere se revelar, sem complicações supérfluas, às almas virgens e simples. Há no homem comum, frequentemente, um sentido instintivo profundo que parece atingir, quem sabe como, as eternas fontes da vida, um sentido que conhece por intuição e por síntese e sabe julgar sobretudo quando ele se encontra ante a habitual realidade que é feita de ação. O futuro está no povo, nesse grande reservatório de germes dos quais tudo emerge. Se o povo é o receptáculo de todas as misérias, é também a reserva de todas as ascensões.
Seu fundo ao qual tudo desce, é também um humus em que tudo se elabora, onde tudo germina e revive. A evolução é uma lei fatal, em constante pressão, é pensamento, é vontade, é ação. Quer realizar-se a humanidade hoje está numa grande curva de sua história e todos os homens da terceira lei estão mobilizados, porque representam o princípio ativo do espírito, para fornecer a semente e fecundar o humus do povo. As células nervosas e cerebrais do organismo humanidade devem funcionar plenamente. Não é lícito permanecer adormecido nas velhas fórmulas, seja qual for o campo. Refregas violentas convulsionam o exterior sem alcançar o fervor das maturações interiores. O mundo tem que chegar à fase do espírito. A sociedade caminha sempre do primitivo estado caótico para o estado orgânico e isto impõe uma necessidade de confraternização, o que significa o início da aplicação do Evangelho. A luta não pode cessar, mas a sociedade encaminha-se para a organização e elevação qualitativa da luta, que será conduzida mais organicamente e inteligentemente para finalidades mais elevadas. Esta organização transforma em parte a lei da luta em lei de solidariedade. A estrutura celular dos organismos prepara-se tanto tempo antes e nos oferece o exemplo que encontramos em forma já completa. Também isto é um início de fraternidade, um pouco de céu que força a terra, aqui descendo e se fixando. O espírito humano se encontra sempre mais a contragosto na ferocidade de formas da vida remanescente do passado e a casca, sob a pressão interior, terá que rebentar. É claro que a velha realidade biológica é resistente. Aquele desajuste faz nascer as tentativas destinadas a desenvolver-se e fixar-se na raça. No fundo, o homem é sempre uma fera, mas tem tanta sede de progresso. A atual crise do mundo deve-se ao contraste entre um passado que não quer morrer e um futuro que não tem ainda força para nascer. Mas a humanidade habitua-se cada vez mais à marcha que leva da desordem para a ordem e se preocupa com a realização da justiça social, como já o predissera o Evangelho. A lei do progresso impõe fatalmente, apesar de todas as resistências, o caminho que vai do egoísmo ao altruísmo, do separatismo à solidariedade, da rivalidade à fraternidade, da mentira à verdade, da barbárie à civilização. Esta é a lei divina. Ao esforço do homem está confiada a sua realização sobre a terra para chegar ao reino do céu. No plano da criação, Deus quase deu ao homem esse particular encargo. Entre os limites, o homem é o operário, o executor dos planos divinos. A criação é contínua, no futuro como no passado, criação que é evolução, ou seja, manifestação progressiva da divindade. Assim, o homem é o verdadeiro filho do Pai, colaborador divino no plano da criação. O esforço é grande, mas também o resultado será grande. É como se Deus tivesse dito ao homem: vai e trabalha este campo do universo. Ele já contém tudo: força, sementes, leis, pensamento e energia. Entrego-te. Transforma o caos em ordem. Isto significa reencontrar Deus. Prove para ti mesmo. Multiplica-te. Transforma essa desordem de elementos desencadeados num mundo civil onde tu sejas o chefe. O mundo será como tu quiseres fazer, como quiseres ser. Serás livre. Quem semear, colherá. Assim realizarás, com a tua obra, a manifestação de Deus. Conquistarás o caminho da redenção e reencontrarás Deus. Reconstrói. Esta será a tua redenção. Redime-te através de teu trabalho e da tua dor. Constrói o teu reino e ele será teu e serás rei. A visão radiosa de um futuro longínquo e melhor apareceu, então, aos olhos do nosso personagem, depois de tantos trabalhos, ao fim do longo caminho. Era o prêmio depois do trabalho, alegria depois da dor, o reino dos céus depois da cruz. E ele compreendeu que o mundo não era mais um inferno de onde se deve fugir, mas um lugar de criação, onde cada rastro fica impresso e cada esforço frutifica levando a Deus. A nossa construção não pertence ao passado,
mas ao futuro e é coisa que temos de realizar sem adormecer sobre as recordações, esperando o sinal e o auxílio do alto. Só os que subiram na escada da evolução e ajudaram os outros a subir não terão vivido em vão. Nenhum pensamento, nenhum ato nosso se perde. Feliz quem semeia o bem e desgraçado quem semeia o mal. E os que não tiverem semeado não colherão. O jogo curto da terra logo termina e resta o jogo a longo prazo do céu. Cada semente, segundo a sua natureza, dará o seu fruto para o bem ou para o mal. Será o nosso fruto, o fruto de nossos irmãos. Só um míope, o que vê a pequena distância da sua pequena vida, pode rir dos modelos ideais com que o mundo antecipa e idealiza as suas realizações futuras. Mas esta solidariedade entre as gerações, esta necessidade de coordenação e organização indispensável para a realização da grande obra coletiva, a utilidade da cooperação entre os especializados, segundo suas capacidades, em suma, uma concepção anti-egoísta e anti-separatista, mais fraterna da vida, se impõe também como problema utilitário ao homem de bom senso e a todos como coisa mais elevada, mais profícua, mais digna. Dentro de prazos mais longos, uma humanidade mais orgânica, capaz de compreendê-lo e realizá-lo, o ideal se valoriza, perde o caráter utópico e se torna útil, prático, necessário. É fatal que o homem, evoluindo, alcance a consciência, que hoje nem sempre tem, desta mais vasta utilidade. Então ele trabalhará, lutará e se sacrificará por isso como fazia antes por um pequeno egoísmo pessoal. O homem do ideal, hoje deslocado no mundo, injuriado e condenado, será cada vez mais normal e um povo composto de homens conscientes poderá realizar obra de gigantes. Eles formarão um grupo orgânico que se imporá ao mundo como força diretriz, pelo direito que dá a maturidade e a capacidade de saber cumprir a missão de civilidade. Aos outros, indivíduos ou povos, que continuam raciocinando na medida do jogo curto do egoísmo e da mentira e que tenham gozado de pressa pobre colheita imediata, desprezando e condenando os semeadores dos ideais como utopistas. A estes não poderá restar senão a condição de servos aos quais caberá o prêmio ou a punição com os quais termina a lei de seleção. O nosso personagem concebera o idílico ideal do céu, mas não havia colocado depois ante a férrea realidade da vida humana. Sua concepção era, agora, completa. O leitor, embora séptico, que de certo riu primeiro, encontra-se agora diante de uma solidez toda biológica, de que lhe será difícil fugir, pois que nela está a sua própria realidade, como a realidade de todos, o seu caminho, como o caminho de todos. E terá que admitir que não se vive só de pão, que a vida coletiva tem gravíssimos interesses que não se exaurem no campo material e que ninguém está mais insatisfeito que os homens ricos e os povos ricos. Terá que admitir que a progressiva complexidade da vida coletiva precisa, ao lado das massas de nível medíocre, de elementos superiores que não se possam aviltar na normalidade e enquadrar no rebanho sem paralisar as funções fundamentais da própria vida, com danos para a vida de todos. Isso seria para eles o mesmo que paralisar, para a maioria, as possibilidades de nutrição e reprodução. Não compreender, importunar, condenar, explorar aqueles seres é violar e mutilar as leis da natureza que fornecem a cada organismo individual ou coletivo suas células nervosas e cerebrais sem as quais não há diretriz nem evolução no indivíduo como nos povos. Enquanto se condena o tipo superior, a seu tempo todos os alcançarão. Uma sociedade consciente deverá, antes de mais nada, ser capaz de reconhecer estes seres em meio à multidão e deverá ajudá-los, tanto mais que eles não desejam senão poder dar os frutos que valorizam toda a sua vida. E se a atual sociedade não é capaz de fazer isto, porque as vantagens são para os mais espertos e rapaces, que a sabem conquistar, tem ao menos o pudor de se calar quando se lembra tarde demais do erro cometido e o queria reparar,
Tenha a coerência de deixar em silêncio, até depois da morte, que sempre foi desprezado em vida. 28. Últimos acordes. A vida é uma obra na qual o fruto dos nossos trabalhos está humanamente destruído. Onde se construiria, então, com estabilidade, no espírito. A vida é, como a criação, uma afirmação que, com a evolução sempre criadora, se faz sempre mais clara e mais forte. O nosso personagem chegava, já agora, ao outono da vida e não enfrentava a velhice e a morte com a amarga desilusão de ter perdido o seu tempo, após as instáveis construções do mundo. Vários anos se passaram desde a sua reação e ressurreição, durante os quais ele aplicara o preceito evangélico "ama o teu próximo", prodigalizando-se por todos os meios, superando todos os obstáculos, consumindo a sua existência para o bem dos outros. Assim ele cumpria inteiramente a sua fadigosa missão e coroava o edifício espiritual de sua vida, fazendo recair sobre os outros o fruto de sua própria experiência. Os impulsos de seu destino estavam, assim, saciados e tranquilos pela sua realização. O seu destino cumpria-se. Ele o compreendera e seguira-o. Percorrera o seu calvário e dera sua pequena mas obrigatória contribuição para o bem dos homens. O espírito vencera, mas seu instrumento físico já não reagia, estava abatido, exausto. Mas já agora ele podia partir. Tinha esse direito, depois de haver carregado a sua cruz e cumprido a sua missão. Antes não o poderia ter feito. Não se tratava da fuga antecipada para fugir às provas, mas era a paz da alma que se coloca nas mãos de Deus depois de ter cumprido sua obrigação. A sua vida dera seu rendimento. As adversidades, em lugar de serem evitadas como obstáculos, tinham sido compreendidas e guiadas de modo a ajudar. Ele falara, trabalhara e agora se retirava em silêncio para ceder o passo aos novos rebentos, a esta maré de humanidade que tem sede e dever de viver no seu reino terrestre. Ele, que vivera no espírito, podia agora ressuscitar no outro mundo, além da morte. Que imensa fila de gerações o precedera e quantas o seguiriam. Quantas lutas, que infinitas dores antes da sua para reparar as conquistas espirituais e materiais de que ele se beneficiara. Organicamente, intelectualmente, moralmente, no bem e no mal, ele era o resultado de um interminável caminho percorrido e do qual seguira apenas um último trecho. E consignava agora aos outros o patrimônio comum de miséria e de força, como dos outros o recebera com o imperceptível acréscimo da pequena semente deposta pelo seu cansaço de uma vida, uma gota no oceano, um átomo no infinito. No entanto, uma gota e um átomo são mundos. No fundo de sua infinita pequenez, sentia a infinita grandeza do indestrutível, a beleza da confraternização entre as gerações, a sabedoria do plano orgânico da evolução. E se abandonava a lei de Deus, sorrindo, do providencial pequeno egoísmo posto em defesa de cada um para que o todo se cumpra, sorrindo da aparente dispersão do seu pequeno eu, ele que se sentia saciado de sua ressurreição no todo e de sua indestrutibilidade numa tão vasta vida coletiva. Retraía-se, agora, em silêncio para contemplar o trabalho realizado. Como os outros, envelhecendo-se comprazem na contemplação dos filhos que o circulam, e as terras, as riquezas, o poder, a glória conquistadas com seu trabalho. Assim ele se satisfazia contemplando sua obra literária, nascida da sua mente e do seu coração, a sua obra construída com tanto amor e trabalho. Como os outros, dera o seu fruto, embora diferente. Como os outros deixavam filhos e obras, ele deixava o seu pensamento e o seu exemplo, atirados sobre a terra como semente para que se multiplicasse no coração dos homens. Se na primeira parte de sua existência enfrentara o problema e carregava a cruz da própria vida, só na segunda parte contemplara a obra enfrentando o problema do bem dos outros, ajudando-os a carregar a cruz de suas vidas.
O trabalhador fica satisfeito com a contemplação da própria obra e recorda a fadiga suportada, as dificuldades superadas e só agora, contemplado o trabalho, tem dele inteira consciência. Só agora, também, ele compreendia a lógica de seu destino e a justiça das provas humanas e compreendia que só quem cumpriu o seu dever é que se pode apresentar de cabeça erguida diante de Deus na hora da morte. O que está feito será acreditado.